Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com todos? Estamos aí no nosso horário, 19 horas, então, respeitando a todos que já estão aqui, vamos começar. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao Beto, que vai participar desse aulão hoje, que vai ministrar esse aulão para vocês, e agradecer a presença de todos por estarem aqui, por confiarem mais uma vez no IBDEC, e gostaria de dar um recadinho importante para vocês. O IBDEC nas redes sociais, eu já vou colocar o link das redes sociais para vocês, porque lá a gente sempre posta a novidade dos nossos próximos aulões, os nossos cursos, promoções, novidades e muito conteúdo. Então não deixe de seguir para ficarem por dentro de tudo. Link também para vocês da chamada de quem está aqui presente e quer certificado desse aulão. Vai ter um link, vocês têm lá que preencher somente o nome e o e-mail, que depois a gente envia o certificado em PDF para vocês, ok? Qualquer dúvida, podem escrever no chat, que a gente vai respondendo. Beto, mais uma vez, muito obrigada, e é com você. Oi, pessoal, boa noite. Obrigado, Lu, obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. E com todos vocês, muito obrigado por esse tempinho juntos aí para falar de um assunto que eu gosto bastante. É uma das possibilidades aí que a gente tem nesse momento, né, de se conectar com pessoas que estão distantes, que estão em outras cidades e assim trocar conteúdo e falar um pouquinho sobre comunicação interna. Vou compartilhar aqui para a gente começar. Compartilhar aqui esse material. Lembrando que esse aulão está sendo gravado, depois vai ser disponibilizado um link para vocês. E lembrando e reforçando aquilo que a Lu falou sobre o certificado de vocês. Não deixem de preencher aí, é muito legal vocês terem aí o certificado que vocês participaram. É mais um conteúdo aí de quarentena para que vocês saiam melhores de tudo isso, né? É o que a gente espera. Bom, pessoal, então, bora começar? Beto Alves. Eu sou jornalista, publicitário, especialista em marketing digital, pessoas, e eu trabalho já há um bom tempo atuando no ramo de consultoria de negócios, consultoria de empresas, treinamento, desenvolvimento. Esse é um braço aí da minha carreira, e eu gosto muito de analisar o quanto esse universo de gestão de pessoas ele tem se transformado nesses últimos tempos, né? O quanto a gente está olhando de outra forma para essa área, para essa necessidade de rever todos os processos, todo o ecossistema que envolve aí a área de gestão de pessoas, que passa aí também pela comunicação interna, que é o que a gente vai conversar hoje, né? Para a gente iniciar aqui, tem uma frase que eu gosto muito, do Jack Welch, ele fala assim: quem faz as coisas acontecerem são as pessoas, de carne e osso. Não são os cargos, não são títulos ou postos organizacionais. Então, pessoal, eu chamo a atenção para vocês que estão aí me ouvindo. Todos vocês aqui trabalham de alguma forma gerenciando vidas, gerenciando pessoas. Vocês estão, de alguma forma, impactando positiva e negativamente a vida de outras tantas pessoas, né? E essa é a tônica desse nosso bate-papo, né? A responsabilidade que a gente tem nesse momento, né? E são essas pessoas a base de tudo. O próprio fundador do Walmart falava, né? O que a questão, assim, quem pode demitir uma empresa é o funcionário, é o cliente, né? São as pessoas, quem está ali na base, né? Então vamos nos atentar para isso. Sempre que eu venho alertando em consultorias, em workshops e tal, sobre uma síndrome que a gente desenvolveu nos últimos anos, que é a tal síndrome da ilha, sabe? Por conta do avanço aí da tecnologia, o avanço aí da internet, a gente começou a acreditar numa autossuficiência que não nos cabe, que não é real, que ela não é verdadeira, não é legítima. A gente tem, por alguns instantes, a sensação de que a gente pode tudo e pode tudo sozinho, né? Aí vem um cenário como esse que a gente está vivendo e nos coloca em casa, em quarentena, trabalhando à distância, não tendo contato físico com as pessoas. E essa síndrome que eu falo que a gente já vem alimentando há alguns tempos, alguns anos aí, ela parece que ela fica mais latente em algumas pessoas, tá? Então vamos nos atentar para esse não comportamento de síndrome de ilha, porque ninguém
vive sozinho, ninguém tem resultado sozinho, jamais você vai conseguir ser autossuficiente num universo em que a gente fala de multidisciplinaridade, de múltiplas competências que vão sendo agregadas dentro de um time. Então, a gente precisa quebrar, antes de qualquer coisa, essa nossa síndrome. Eu sei que muitos de nós aqui, às vezes a gente tem aquele comportamento de falar assim, não, dá isso aqui que eu faço sozinho, eu não tenho paciência para explicar, eu quero otimizar o projeto, e sendo que, na verdade, você está impactando negativamente a vida do seu time, querendo ser ilha, né? Se você for oceano, onde todo mundo pode conviver ali, onde todo mundo pode brilhar ali, se você for uma constelação, com certeza o seu time vai ter muito mais resultado, né? E eu tenho falado muito, chamado muito a atenção também, pessoal, por esse momento que a gente está vivendo, a gente tem que... nós nos tornamos muito técnicos nos últimos anos, muito técnicos, né? A gente está o tempo todo buscando cursos, a gente está o tempo todo buscando capacitações, e a gente manja de tudo, e a gente tem proficiência em milhões de coisas, quando, na verdade, não é só o técnico que nos vai fazer vencer esse jogo. Eu não digo só desse momento que a gente está vivendo, não, eu digo vida pessoal e profissional. O melhor cenário é o casamento entre o técnico e o humano, tá? Haja vista um estudo que saiu sobre a principal competência até o ano 2025, aquela que mais vai se destacar no mercado de trabalho é gestão de pessoas. E por que essa exclusivamente é a competência que mais vai se destacar até 2025? Justamente porque a gente desaprendeu a lidar com o outro. A gente desaprendeu a ser humano. A gente desaprendeu. Ao passo que a gente começou a se esconder por trás de uma tela com a gente nem presta atenção naquilo que elas estão falando, e a gente está aqui digitando, a gente foi se perdendo de uma coisa básica, né? A gente foi se perdendo da nossa própria humanidade. Principalmente quando a gente fala de universo de gestão de pessoas, de comunicação institucional, desse universo corporativo, a gente tem que entender que uma organização é um ser vivo, que muda constantemente, assim como nós, tá? Então, eu chamo a atenção aqui para vocês, pessoal, para a necessidade, mais do que nunca e para sempre, de uma gestão empática. Gestão de todos os processos, gestão de todas as suas atividades, gestão de todas as suas entregas através da empatia, tá? Empatia nunca esteve tão em alta, ela nunca esteve tão necessária quanto nesse momento, né? E o que é ser empático, né? Tem várias definições filosóficas, bonitas, né? Calçar os sapatos do outro, trilhar os caminhos do outro. Pessoal, vamos simplificar o que é gestão empática, o que é ser empático. É você se colocar no lugar do outro, verdadeiramente, legitimamente, não na esfera da demagogia e não na esfera do, eu super te entendo, mas não aceito, não concordo e te odeio. A empatia, ela transpassa, ela transcende esse universo do nosso eu, e ela visita o outro, e ela faz com que aconteça um fenômeno que eu particularmente gosto muito, de visitar a nossa humanidade. Aí, de certa forma, vocês lidam com pessoas no dia a dia de trabalho de vocês, eu faço um convite para que diariamente vocês visitem a humanidade de vocês, tá? O lado humano de vocês. Porque só assim vocês vão ter qualquer tipo de resultado em qualquer case que vocês, porventura, venham a enfrentar na carreira de vocês. Por quê? A gente convencionou, pessoal, eu acho isso muito engraçado quando eu estou em consultoria, em workshop, a gente fala assim, vamos falar do colaborador, vamos criar estratégia para o colaborador, vamos criar estratégia para o público-alvo. A gente fala como se a gente estivesse falando de um ratinho de laboratório que está lá numa grande esteira correndo, né? Como se, na verdade, a gente não estivesse falando da gente. Quando eu falo, como que eu vou motivar o colaborador, como eu vou engajar o colaborador, como eu vou trabalhar a comunicação interna desse colaborador, eu estou falando de mim, eu estou falando de vocês, estou falando de todos nós que estamos vivendo o mesmo cenário, e a gente, por algum motivo, sei lá, humano, egóico, a gente se coloca num patamar de um pedestal de falar assim, não, eu estou falando do outro, porque eu estou pleno das minhas convicções, eu estou tranquilo nesse sentido. Então, é só o outro que precisa mudar.
E aí uma outra coisa que acontece, que faz com que a gente assuma essa postura, é aquilo que às vezes eu chamo de um câncer do universo corporativo, né? Em algum momento, alguém disse para você, para mim, para nós, que você precisaria ser um super-herói, uma super-heroína, né? Que você não poderia falar sobre as suas fraquezas, que você não poderia ter fraquezas, problemas, dificuldades, né? Então, convencionou-se que você deveria acordar de madrugada enquanto os outros dormiam, que você deveria trabalhar enquanto os outros descansavam, que você deveria fazer enquanto os outros não faziam. Isso foi te distanciando da sua própria humanidade. E o que isso causou freneticamente no mercado de trabalho? O não reconhecimento da humanidade do outro. Porque se você se reconhece como fortaleza, mesmo não sendo, como que você vai enxergar a humanidade no outro? Você vai falar assim, essa pessoa tá com frescura. É exagero. Essa pessoa ela é fricote. Essa pessoa tá querendo só chamar atenção. Sendo que, na verdade, você está esquecendo que você também é humano e você está sujeito e você está mesmo universo. Então, reconheça a sua humanidade para que você saiba trabalhar com pessoas, tá? Então, essa é a regra número 1. Talvez, pessoal, de tudo que eu tenho para falar com vocês, seja um insight mais estratégico, é aquilo que particularmente mais dá resultado na minha carreira aí, principalmente trabalhando com pessoas. Eu visito e revisito meu lado humano diariamente. Quantos e quantos cases eu já não tive sucesso, resultado, porque eu falava assim, peraí, deixa eu entender o que essa pessoa está sentindo. Peraí, eu passo por isso também, eu tenho também picos disso, eu também sofro isso, e como que eu trabalharia isso em mim? E foi trabalhando em mim que eu consegui projetar isso no outro, eu consegui me conectar com esse outro também. Para você persuadir qualquer pessoa, para você se conectar com qualquer pessoa, é empatia. É aquela coisa, sabe? Olhar no olho e falar assim, o que você está sentindo? O que está acontecendo? Vamos conversar e eu te entendo, eu passo a mesma coisa, eu estou sofrendo a mesma coisa. Pronto. Você vai conseguir a audiência daquela pessoa, porque você se conectou com ela, tá? Tem um livro muito legal, As 12 Leis da Persuasão, que coloca como primeira lei absoluta. Então, se eu me conecto com o outro, fatalmente esse outro vai olhar para mim e vai falar assim, nessa pessoa eu posso confiar, e essa pessoa ela vai me entender de alguma forma. E é isso que a gente busca o tempo todo. A gente busca reconhecimento, a gente busca uma tribo, a gente busca uma comunidade, a gente busca se sentir parte de um todo, a gente busca o contrário de tudo aquilo que nós ouvimos, principalmente quem já passou dos 30, que o trabalhador seria só mais um número. Fora de moda, completamente fora de moda, principalmente nesse momento de trabalho, o colaborador ele busca ser parte de um todo que dá certo, principalmente porque ele faz parte desse todo. E aí, surge um vírus que dá um chacoalhão no universo, faz com que a gente analise prioridades, faz com que a gente tenha que aprender, desaprender, reaprender uma série de coisas, e esse vírus está aí revolucionando a nossa maneira de trabalhar, né? Nossa maneira de viver. E lembrem-se da dica anterior, empatia, né? O outro. Vamos entender como que está esse outro, vulgo nós, né? Aqui eu tenho um levantamento feito pela área de inteligência da Abril, pessoal. 54% dos cidadãos estão extremamente preocupados com a situação do Covid-19. Eu estou falando de quem? Eu estou falando da Aline, eu estou falando da Luciana, eu estou falando de todo mundo que está aí, inclusive do Beto, que também está preocupado com o Covid-19. O que mais? 76% temem a superlotação de hospitais, de modo que não seja possível atender doentes. Então, vamos imaginando essas pessoas como compartimentos de preocupação. O que mais? 70% estão com medo do desemprego e da segurança de amigos e familiares. Olha esse compartimento transbordando, né? Gerando angústia, gerando sensações ruins na Marcele, no Cleiton, no Bé, todo mundo que está aí e nesse universo que está aí ao nosso redor. 70% estão
encucados com a possibilidade de sofrer corte de salário, perder direitos trabalhistas, né? Olha só, aí o compartimento que já estava transbordando começa a pingar, né? Já tá molhando o chão à volta. 59% dizem que a palavra insegurança é o que mais define seus sentimentos em relação ao Covid-19. 33% estão em regime de home office ou teletrabalho todos os dias da semana, e 47% tem dificuldade. Olha só esse dado. Quem aí se identifica, pode mandar um eu no chat aí. 47% afirma ter dificuldade para relaxar, enquanto 23% não consegue dormir bem. Sabe aquela coisa de você não se desligar em nenhum momento? Sabe por quê, pessoal? Uma coisa, ó, a Ana tá me dizendo aqui que sim. A 10. Relaxar, o que é relaxar, né, Samanta? Fernanda, Janaína, Camila, Beatriz, nós. E tinha também uma frase clássica do universo antigo, do mercado de trabalho, que algumas pessoas insistiam em usar, do tipo, os seus problemas ficam da porta para fora da empresa. E agora, que a gente está dentro de casa, né? O que a gente faz com isso? O que a gente faz com quem inventou essa frase absurda, que não se aplica, não procede, né? Sendo que a gente está com os nossos problemas dentro de casa, a gente tem o trabalho, a empresa é nossa casa, e a gente tem todas essas variáveis que eu estou falando aqui. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Como que eu vou pensar em estratégia de comunicação interna, estratégia de endomarketing, se antes de tudo eu não faço a lição de casa? Analisar como está o meu colaborador. Porque se eu negligenciar essa parte, com certeza, eu já digo de antemão para você, a estratégia não vai funcionar, ela vai ser só para constar, só para dizer, eu fiz um plano legal lá, fiz um treinamentozinho, deu super certo, ó, que legal. Cara, isso está para você colocar um quadrinho de funcionário do mês para uma pessoa que não tem nem grana para pagar aluguel, não tem nem grana para comer. A pessoa vai olhar aquele quadrinho e vai falar assim, nossa, isso não adiantou nada para mim, porque eu não tenho nem dinheiro para comer, eu não tenho dinheiro para pagar meu aluguel. Lembra lá do nosso Maslow? É muito isso, né? As pirâmides, a necessidade, a gente tá com a nossa pirâmide, a base da nossa pirâmide tá ruindo, né? Segurança, estabilidade, então, das coisas mais básicas, muita gente não está tendo acesso a essas coisas básicas, né? Olha só, 64% acessa a internet para tentar preservar a saúde durante a quarentena, 50% preferem ver TV, enquanto 48% leem, e 31% praticam exercício e 18% meditam. Ok? Então, olha só, é estratégia, pessoal, é planejamento estratégico. Então, assim como eu faço isso em marketing, assim como eu faço de repente, no planejamento de negócios, eu tenho que fazer uma pesquisa para entender como está o meu público-alvo, como está o meu colaborador, e só depois disso que eu vou me aventurar a criar um plano estratégico, a criar um plano de comunicação interna. Antes disso, eu vou só chover no molhado, eu só vou fazer aquilo que as pessoas fizeram durante muitos anos no universo corporativo, que é acreditar que gestão de pessoas era receita de bolo. E não é. A minha empresa é diferente da sua, que é diferente da dela, várias e várias. A variável com que a gente está trabalhando, pessoal, é humana. E seres humanos estão diferentes de negócio para negócio, né? E olha só, em paralelo ao coronavírus, a gente está tendo uma pandemia de medo e estresse, né? Todo mundo que foi falando aí do dormir, do não saber o que é relaxar, isso é real, pessoal. Isso acontece, isso está aqui no nosso dia a dia, tá? Aí eu convido vocês, na quarentena, para quem ainda não assistiu, colocar aí nesse fim de semana, nesse feriadão aí, né? Olha só que feriadão presente, né? Colocar esse documentário que está na Netflix, que vai ao encontro de tudo isso que eu estou falando. Ela é palestrante, autora de vários livros e tal, Brené Brown. Convido vocês a conhecerem toda a obra dela, ela é fantástica, ela é maravilhosa, é fácil de entender o raciocínio dela, e ela tem um documentário na Netflix, que a tradução a portuguesando seria assim, um chamado para coragem, né? E ela vai falar, né, nesse documentário sobre vulnerabilidade, né? Que vai completamente ao oposto do que o mercado, o universo corporativo nos pregou até hoje, né? Nos cobrou até hoje. Ela vai falar assim, não, peraí, deixa eu explorar o seu lado vulnerável, e a partir desse lado vulnerável eu vou encontrar insumos e estratégias para que você chegue no resultado que você gostaria de chegar, né? Ela vai dizer
o que vocês já ouviram durante muito tempo aí na carreira de vocês. Vamos blindar os nossos pontos fracos, vamos minimizar a nossa vulnerabilidade, vamos deixar tudo isso de lado, não vamos deixar... Isso, Sara, tem uma palestra dela que é maravilhosa aí no TED Talk, vale a pena. E ela fala, não, permita-se ser vulnerável e, mais do que isso, pessoal, eu preciso aprender com a minha vulnerabilidade. Então, lembra da minha primeira lição desse aulão para vocês? Deixa eu visitar a minha humanidade para que eu consiga ter propriedade para agir na humanidade do outro. Sobre a sua vulnerabilidade, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Somos todos vulneráveis, pessoal. Você pode ser PhD em inteligência emocional, você pode ter um senso de objetividade, você pode ter certificado em mindfulness, por exemplo, mas você tem a sua vulnerabilidade. Entender isso vai ajudar com que você entenda isso no outro também. Arte na guerra, né? Conheça a si mesmo e ao inimigo, e em 100 batalhas você nunca correrá perigo. Então, vocês percebem que a base aqui dos insights que eu estou trazendo para vocês é base mesmo, sabe? É base estratégica, é conhecimento, é cirúrgico, é colocar uma lupa na equipe que vocês têm, na equipe que vocês estão trabalhando e analisar... obrigado aí, Sara. E analisar quem é o material, o capital humano que vocês têm, tá? Posicionamento estratégico. É isso que eu estou convidando vocês a pensarem em serem estrategistas de comunicação interna. Todos vocês são estrategistas de comunicação interna. A partir do momento que você analisa seu público-alvo, que você faz pesquisa, que você colhe esses dados, que você entende, interpreta esses dados, e a partir desses dados você cria para a sua empresa de acordo com a realidade do seu público-alvo. Então, queira ser um estrategista aí de gestão de pessoas, de comunicação, um estrategista na área que você atua, tá? Principalmente nesse momento de transformação digital, né? Existiam, antes do coronavírus, existiam alguns estudos que falavam que em 3 anos a gente viveria uma revolução bombástica aí, que a gente jamais teria visto, uma série de coisas relacionadas à transformação digital. Esses 3 anos, pessoal, a gente viveu em 40 dias, tá? A transformação digital, ela aconteceu, a gente avançou assim, como se a gente tivesse avançado 15 temporadas do que seria a transformação digital, em termos aí, até de convivência, até termos de dia a dia, de cotidiano, tá? Não podem sair do nosso mindset, sabe? Da nossa cabeça, da nossa rotina, desse meu posicionamento estratégico. Inovação, dinamismo e estratégia, tá? Coloquem essas 3 palavras como pilares norteadores do trabalho de vocês, tá? Porque esse novo momento que a gente está vivendo, ele está tensionando também a maneira como o colaborador olha o mercado de trabalho. Então, a gente vai ter um dificultador aí nessa próxima temporada, que as pessoas elas vão entender que elas podem trabalhar remotamente, elas podem ir para outras empresas, o fator retenção de talentos ele vai ganhar um novo complicador pós-pandemia, porque a gente está vivenciando uma nova maneira de trabalhar, e se a sua empresa não oferecer essas possibilidades, talvez você não vai servir para aquela pessoa que gostou e tal, de trabalhar em casa, dessa comunicação remota, dessas plataformas. Então, inovação, dinamismo e estratégia. Tenham isso como pilares aí norteadores da estratégia de vocês, tá? Aí eu coloquei aqui alguns bullets assim para a gente conversar sobre comunicação interna, né, à distância, né? Primeiro, transparência e constância, né? Pessoal, não tem nada mais cruel do que você trabalhar numa empresa e você ficar o tempo todo pensando, será que está acontecendo alguma coisa? Será que vai acontecer alguma coisa? Será que estão falando de mim? O que será que está acontecendo? O que será que significa aquela reunião a portas fechadas? O que será que estão pensando? Isso já é ruim num ambiente físico. Que dirá num ambiente que você não está vendo as pessoas, né? Então, sempre que possível, criem comunicação, pessoal, a raiz daquilo que a gente está falando, transparência, o que está acontecendo, qual que é a realidade da empresa, o que a empresa está fazendo naquele momento, o que a empresa, quais ferramentas que a empresa está buscando naquele momento para passar esse período, tá? E constância. Não adianta você falar assim, Beto, eu mandei um e-mail lá em março, avisei, cara, não. Pensem naqueles indicadores que eu mostrei para vocês,
de insegurança, de incerteza, de medo, de notícias que a gente vê o tempo todo, notícias traumáticas. Essa transparência, ela precisa ser dia a dia, você precisa criar um fluxo de informações aí constante para acalmar. Não se esqueça que a gente está falando de pessoas que estão extremamente vulneráveis, então vamos a vulnerabilidade, tratar isso, para que a gente, aí sim, tenha produtividade, tenha resultados e tal. Outra coisa que eu assim, insisto que as empresas façam, e elas geralmente não fazem, é um comitê de boas práticas. Tá? Como e quem pode estar nesse comitê? Comunicação e RH, e talvez de comunicação, marketing e RH, sabe? Esse departamento pode criar um plano de contingência para outras futuras crises, como a que a gente está vivendo. A gente agora está tendo histórico, né? A gente está fazendo um gerenciamento de crise em tempo real, né? Então, essas métricas, os aprendizados, os erros, não podem morrer com essa pandemia, né? A gente tem que registrar isso, melhorar isso, otimizar isso para as próximas situações adversas que a gente for presenciar. Então, invistam nesse comitê de boas práticas para agora, assim, para o incêndio que vocês vão apagar, e para o futuro, para uma possível crise de imagem, para uma possível crise política, enfim, N situações que podem ocorrer de maneira negativa. Canais de comunicação, pessoal, canais oficiais, né? Porque, olha, eu estava conversando com um colega que trabalha numa outra empresa, e ele estava falando assim, Beto, ontem eu consegui a façanha de estar em 3 reuniões ao mesmo tempo. Eu estava com fone de ouvido em uma, eu estava vendo outra, e no celular eu estava em outra. Isso não pode acontecer, isso é contraprodutivo, isso é desumano, só que de alguma forma, a situação que a gente está vivendo está trazendo à tona o pior lado daquela síndrome de ilha que a gente falou, sabe? Eu sou autossuficiente, eu posso, eu aconteço. Não, isso não acontece. Qual que é a probabilidade de gerar um ruído nessa comunicação nas reuniões? Tem um dado sobre gestão de projetos que fracassam e tal, de 75 bilhões de dólares por conta de comunicações ineficáveis. Tá, pessoal? Então, olha só, se eu estou em 3 reuniões ao mesmo tempo, eu estou pedindo para fracassar enquanto projeto, né? Básico, treinar, desenvolver e monitorar, né? Da noite para o dia, todo mundo foi trabalhar home office, né? Da noite para o dia, todo mundo teve que aprender fluxos, da noite para o dia, todo mundo teve que aprender ferramentas. E será que vocês pararam para treinar essas pessoas, explicar sobre essas ferramentas, entender qual que era a realidade estrutural ali da casa daquela pessoa, se não tinha, desenvolver, criar métodos para aquilo? Porque se vocês não fizeram isso, é muito difícil cobrar qualquer tipo de resultado, empenho, engajamento, motivação, porque a pessoa está fazendo na unha, está aprendendo na unha. E eu falo, pessoal, a nossa automotivação é finita. Chega uma hora que ela acaba. Ao passo que a gente não está tendo estímulo, ao passo que a gente não está tendo isso de volta, ao passo que a gente não está vendo resultado. Por isso, treinar, desenvolver também, pessoal, nunca esteve tão como nesse momento, né? Dentro desse universo de comunicação, pessoal, também nunca esteve tão na moda você falar sobre o óbvio, tá? Porque se eu tenho um ruído de comunicação dentro de uma empresa, que dirá a distância, né? Então, não existe óbvio no trabalho remoto, no trabalho home office, tá? Eu acho que ele sabe, eu acho que ele entendeu, eu acho que ele já fez, eu acho que ele vai fazer. Pessoal, documente, registre, crie fluxo dizendo exatamente aquilo que é para ser feito e tenha o feedback, que é a finalização do processo de comunicação, que tem um emissor, tem um receptor, e ele só funciona quando o receptor, ele decodifica essa mensagem e te dá um feedback. Ok, entendi e está aqui. Então, óbvio não existe, tá? Esse senso de óbvio, ele conversa, ele dialoga muito com aquela síndrome da ilha que eu falei para vocês, sabe? Que fala, nossa, eu não vou perguntar isso, porque pelo amor de Deus, vão me chamar de burro. A gente criou isso, então a gente não fala mais sobre as nossas dúvidas a respeito do óbvio, né? Então vamos estimular isso. Se as pessoas têm medo de falar dúvidas, vamos trabalhar isso. Vamos falar assim, tá com alguma dúvida? Cara, não existe pergunta boba, não existe medo idiota, vamos conversar sobre isso e criar canais para isso, meios para que isso possa acontecer, né? Investir nos informativos, né? Isso vem muito ao encontro da comunicação, transparência e constância que eu falei para vocês.
Eu não sei se vocês estão fazendo isso, as empresas que vocês trabalham, mas invistam em um momento de descompressão. Chamem isso, sabe, momento de descompressão, sabe, dentro do momento de trabalho de vocês, que tem um momento que não seja para falar de venda, de meta, de métricas, de nada, que seja para como se fosse a sala do cafezinho da empresa de vocês, sabe, que tenha alguma coisa lúdica, que tenha, de repente, eu sei de uma empresa que está fazendo ginástica laboral à distância, por exemplo, isso vale muito como efeito de descompressão também. De repente, vamos fazer uma rodada de piadas online, sabe? Vale muito a criatividade, sabe? O importante aqui é você fazer com que a pessoa perceba que você tenha a preocupação em, tipo, vamos desopilar agora, vamos brincar de alguma coisa, vamos brincar de stop virtual. Cara, esse é um momento de descompressão. Beto, eu estou perdendo tempo. Não, você está investindo em produtividade. O olhar é diferente, tá? Principalmente quem trabalha com vendas, quem trabalha com essa questão de metas e tal, nesse momento está sofrendo muito, porque a gente tem todos aqueles indicadores ruins, negativos lá que eu falei para vocês, né? A gente tem que investir mais do que nunca em gamificação, gamificar a meta, gamificar os pequenos resultados, premiar, bonificar esses pequenos resultados e fazer com que a pessoa se sinta incrível pelos pequenos resultados. Nós precisamos desse momento que a gente se sinta incrível de alguma forma, porque frente a todo esse universo de vulnerabilidade que a gente está experimentando, se ninguém disser pra gente, tá incrível o seu trabalho, a gente vai cair num looping de falar, nossa, tá tudo uma droga, eu sou um péssimo profissional, eu vou me desmotivar, e isso vai se voltar contra a empresa, tá? Por isso eu invisto em gamificação. A gente já deu palestras no IBDEC, cursos de gamificação. Fiquem de olho que sempre tem gamificação voltada para N áreas aí, tá? Bom senso, relacionamento e humanidade, né? Bom senso por quê? 3 reuniões ao mesmo tempo, não. Acabou o horário do expediente, acabou o horário do expediente. Não fica falando por WhatsApp, porque você está em casa mesmo, não custa nada você me mandar tal planilha, tal negócio. Não, pessoal, bom senso. A pessoa precisa experimentar a realidade doméstica dela também, ela precisa ter contato com os filhos, com a casa, com o momento de descanso, porque ela já não consegue dormir, ela já não consegue relaxar, e você ainda vai ficar mandando mensagem às 9, às 10 da noite, e aí a mensagem vem bem cachorra, né? Vem do tipo assim, olha, não precisa responder agora, tá? Você pode responder amanhã. Cara, ansioso e com medo de perder o emprego como você tá, você vai responder na hora. E aí, às vezes, você vai perder o sono porque você vai ficar pensando naquilo, se você respondeu corretamente. Então, vamos tomar muito cuidado com isso. E vocês, departamento de comunicação, elevar isso, principalmente para os gestores, para que isso seja uma regra, tá? Para que isso não aconteça fora do... Até mesmo por uma esfera jurídica que depois, assim, a justiça do trabalho vai vivenciar um novo patamar aí de processos e assédio moral e tal, depois dessa pandemia. A gente não quer cair nisso também, né? O que mais? Imprescindível. Bom senso. Tenho muito bom senso. Não é à toa que eu estou repetindo aqui, porque você só consegue gerenciar essa comunicação. Está vivendo isso, né, Haldemir? Pois é. Não só você. Olha o Haldemir dando aqui para a gente aquilo que eu acabei de falar, a humanidade, né? Ele está vivendo isso. Eu estou falando de alguma coisa que as pessoas estão vivendo, que eu posso estar vivendo coisas parecidas, porque eu não estou falando aleatoriamente, não estou falando só com base teórica, estou falando de coisas que eu estou vendo, estou vivenciando, de empresas que estão passando também. Então, a partir desse momento, a gente consegue enxergar o quanto isso nos prejudica, o quanto isso faz mal para o Haldemir, por exemplo, e o quanto isso vai minar a produtividade dele e até a vontade de trabalhar. Porque eu tenho certeza que tem dias que vocês acordam com a síndrome do vou desistir, vou jogar a toalha, vou cancelar tudo mesmo, vou cancelar a minha batalha. Isso é natural, isso é humano, aceite esse momento, só não deixe esse momento durar muito no seu dia, mas faça aquele esforço do tipo, deixa eu trabalhar isso aqui, eu sei que isso é pontual, eu sei que eu tenho garra, que eu tenho fibra, que eu vou dar conta, mas às vezes o seu colaborador, quem está na outra ponta, recebendo o seu informativo, não conseguiu esse exercício de autoconhecimento e de equilíbrio. E aí, você vai fazer o quê? Lembrar do seu papel social nesse momento também. Departamento de comunicação, departamento de gestão de pessoas, tem
extrema importância nesse momento. Vocês são fundamentais nesse momento que a gente está vivendo, tá? Para manter esses colaboradores motivados, tá? Reivindicadores, principalmente de produtividade, principalmente de entregas, é uma realidade nesse universo de home office. Seu workaholic, pessoal, esquece, sabe? Não adianta você falar assim, nossa, jornadas de 14, 15, 18 horas, isso é produtividade. Não, isso não é produtividade, isso é desequilíbrio, tá? Vamos aprender o que é equilíbrio e o que é desequilíbrio para que a gente consiga explicar para a gestão, explicar para os colaboradores aquilo que é normal, aquilo que é necessário naquele momento do projeto e aquilo que é desequilíbrio, tá? E essa é reforçar para os líderes, Camila, com certeza. Vocês são catalisadores das boas práticas, né? Por isso que começa em vocês isso, né? Mostrar as pesquisas, mostrar os dados, falar sobre saúde mental, que é o principal. É uma nova pandemia paralela à pandemia de saúde mental, crise de saúde mental, estresse, nervosismo e depressão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? E aí, o que a gente vai chegar, onde a gente vai culminar com isso? A gente vai redesenhar a forma de avaliar as pessoas, facilitar a integração homem-máquina, tá? Aprimorar o julgamento humano, parar de julgar o outro pela sua régua. Tipo, nossa, eu daria conta disso com 2 pés nas costas. Não, você daria. Ele não dá, ele talvez precise de mais explicação, ele precisa de mais insumos, tá? Então, a sua régua não serve para medir o outro, só serve para medir você, e olhe lá, que às vezes ela tá meio viciada, ao invés de você se achar o cara, quando na verdade você não somos, tá? Usar conflitos aí a favor das empresas e sair da caixa, né? Essa revolução, ela tá só acontecendo. Esse futuro que tanto falavam, é agora, né? É hoje, é já, a gente está vivendo esse futuro hoje. E a emoção está no centro de tudo, está no pilar desse universo que a gente chama de futuro, né? Vai sim, Cíntia, vocês vão receber esse material. Não, na verdade, vocês vão ter o link de tudo isso gravado, tá? Essa emoção, pessoal, começa com vocês. Então, primeiro a gente tem que fazer um trabalho com vocês, para que vocês sejam catalisadores para a gestão, para que depois vocês repassem isso para os colaboradores. A gente viveu aí a 4ª Revolução Industrial, inclusive eu falo muito disso nos cursos de RH 4.0, sobre a necessidade das competências humanas frente a esse universo tecnológico que tomou conta do nosso dia a dia. E aí eu trouxe para vocês um estudo que o LinkedIn fez sobre as 10 tendências mais requeridas no mercado de trabalho nesse cenário. Vamos falar aqui sobre elas, então, que vocês precisam dessas 10 competências. E vocês precisam buscar trazer essas competências ou aprimorar essas competências nos gestores e na equipe. Por isso que eu falo, a gente não faz sozinho isso. Ah, Beto, como que o departamento de comunicação vai fazer isso, Beto? Meu querido, não estou falando para você fazer sozinho, pelo amor de Deus. Síndrome de ilha não cabe aqui, tá? Cabe o co-parcerias, co-branding, sabe? Que é você se unir forças, fazer parcerias com outros setores, marketing, RH, para que você chegue a isso. Então, dessas 10 tendências, criatividade, principalmente nesse universo, colaboração, a gente precisa ajudar um ao outro, a transparência, que eu já citei aqui, né, muito necessária e praticamente, assim, vital, para que a gente não morra enquanto mercado de trabalho. O senso de comunidade, do tipo, o que é uma comunidade? É você saber que todas as pessoas estão ali, fazem parte do seu universo, e você vai tratá-las como do seu time. O compartilhamento, nada de represar informação, conhecimento ou medo de desenvolver alguém agora porque essa pessoa pode tomar o seu espaço. Isso está completamente fora de moda também, pessoal. Sejam generosos, porque a vida devolve essa generosidade, viu? Trabalho, pelo amor de Deus, é fundamental. Esse aqui, mindfulness, né? O tempo agora, eu tá aqui nesse momento, talvez seja das competências que o LinkedIn listou aqui, talvez seja mais difícil. Esquecer, por exemplo, eu tô aqui agora com vocês, mas eu tô na minha casa. Então eu tenho que esquecer nesse momento, nessa uma hora e pouquinho que eu tô com vocês, todo o universo, todo o ecossistema que tá aqui à minha volta. Isso é exercício, tá? Começa em vocês, vai para a gestão, vai para os colaboradores. Ah, Beto, como que eu faço isso? Pessoal, há quem diga que meditação ajuda,
Há quem diga que se desligar um pouco de tecnologia, celular e TV e fazer exercícios de tela branca, de não pensar em nada, ajuda. Mas é mais uma conversa com você e você mesmo, buscar o seu ponto de equilíbrio. Tipo, agora eu só estou prestando atenção no que o Beto está falando. Inteligência emocional, que é, se vocês puderem buscar insumos e material sobre isso nesse momento, vai ajudar muito vocês nessa fase, tá? De como que você vai lidar para não explodir com aquela pessoa, porque às vezes aquela pessoa está precisando de um colo, ela está precisando de um abraço, e você vai ser incisivo com ela, porque ela está comunicando para você que ela está precisando de ajuda, e aí você vai dar um tiro no pé, porque você vai perder o colaborador, os amigos daquele colaborador dentro da empresa, você vai ter um time desmotivado. Então você tem que aprender a não explodir. Você tem que aprender, tem dois universos, né, que a gente precisa trabalhar a inteligência emocional. É o feedback, né, que é o pontuar, poxa, Flávio, você agiu assim, assim, assado. E o feed forward, tá? Que é o trabalho diário. Eu acredito mais nesse, para ser sincero, que é o trabalho diário, é o trabalho para o futuro, para que eu não tenha que dar um feedback negativo no futuro. Então eu trabalho diariamente com aquela pessoa, dando inputs. Poxa, que legal isso que você fez, ó, vamos testar dessa forma. Poxa, que legal que você fez, vamos fazer assim. Poxa, que legal que você fez. Isso é treinar, isso é desenvolver, isso é feed forward. É o meu olhar para o futuro, para que a crítica negativa, desconstrutiva, não tenha nem espaço no seu time, porque você está trabalhando isso para que não aconteça, tá? Capacidade de experimentação, empatia e espírito de empreendedor, tá? Para que tudo isso aconteça, pessoal, para que esse momento que a gente está vivendo funcione, a gente tem que ter sinergia, né, entre tecnologia, estratégia, como eu falei para vocês, e gestão comportamental, né, com tudo que tange aí essa questão desse universo que é nosso, que é íntimo, que é particular, né, principalmente nesse universo de gestão remota. Aqui eu coloquei duas plataformas que ajudam tarefas, gestão de times, que ajuda a gamificação também, mas talvez a empresa de vocês tenha até softwares próprios, intranet e tal, mas eu tenho utilizado, visto muitas empresas utilizando o Runit, não sei se vocês conhecem, é uma plataforma de gestão de projetos, produtividade, tempo, gamificação, vale muito a pena quem não conhece conhecer. E o clássico Trello, né, que aí talvez seja um dos mais conhecidos, você consegue gamificar aqui dentro as tarefas, você vai colocando isso, tem um scorezinho de quem já fez, quem não fez, você pode trabalhar isso, o departamento de comunicação pode olhar para isso aqui, pensar em uma maneira inteligente de falar assim, poxa, eu não vou vomitar regras, eu não vou vomitar metas para ele, eu vou dizer que ao final disso, alguma coisa positiva acontece, porque às vezes você vai ser a única coisa positiva que vai acontecer na vida daquela pessoa naquele dia. Isso, novamente, o papel social. Como você pode transformar a vida daquela pessoa naquele dia? Às vezes você vai ser o comunicador da única boa notícia que ele vai ter naquele dia, tá? Aí um outro estudo aqui, pessoal, sobre tendências, principalmente gestão de pessoas, olha só, 61% dos funcionários confiam em seus empregadores para prepará-los para a transformação do mercado. Então, os colaboradores esperam isso da gente. Por isso que eu digo para vocês que vocês têm que ser catalisadores disso para alta gestão. Ah, Beto, mas como que eu coloco isso na cabeça do meu gestor? Pessoal, eu faço isso através de estudo de caso. Eu busco, principalmente fora, outros lugares que tiveram um bom trabalho de endomarketing, que desenvolveram um bom fluxo de comunicação interna, o que eles conseguiram de resultados, e eu mostro em números. Eu trabalho muito também a metodologia SMART, tá? Quem quiser pesquisar aí, eu dou prazo para acontecer, eu dou prazo para experimentar, e eu digo para ele, ó, em tanto tempo você vai ver resultado. É mais fácil para ele entender, bom, eu vou dar uma colher de chá para o Beto, eu vou acreditar no que o Beto está falando, porque ele está falando que isso aqui vai durar 3 meses. Daqui 3 meses a gente vai conversar e ver se deu certo. E geralmente dá, e geralmente ele recompra a minha ideia, e aí a gente tem um cenário mais positivo para isso, tá? Como a gente está falando aqui, tudo mudou, né? Mudaram as estações, tudo mudou, novas ferramentas, novos processos, uma nova forma de lidar com o trabalho. Mas não se esqueçam, pessoal, a gente está mais do que nunca na era do feedback, do feed forward. Eu falei para vocês, coloquem isso no dia a dia de vocês, tá? Muito mais feed forward, muito mais para o futuro, trabalhando agora no dia a dia. Olha, eu não queria falar nada não, mas eu não gostei daquilo que você fez. Peraí, quantas oportunidades anteriores você não teve para evitar chegar naquele patamar ali?
Então, invista no Feed Forward. Era do reforço positivo. A comunicação interna deve reforçar. Poxa, que legal o seu trabalho, que bacana. É muito importante ter você nesse momento. A empresa entende aquilo que você está passando. Reforcem, pessoal. Não dá para a gente partir do pressuposto que todo mundo vai se automotivar 7 dias por semana, 30 dias por mês. A gente precisa de reforços externos, senão a gente não dá conta e a gente vai implodir, tá? E vocês podem fazer isso. A gente está vivendo a era do legado também. Então, vocês também são catalisadores, pessoal, de um clima organizacional bacana, de uma cultura organizacional bacana, para a pessoa falar, postar no LinkedIn, postar nos stories que ela tem verdadeira adoração de trabalhar onde ela trabalha, porque a empresa se preocupa com pessoa, com gente, se preocupa com o meio ambiente, se preocupa com a causa social. E quem me conhece aqui, né, Camila, e Karina, sabe o quanto que eu invisto em marketing social nesse universo de comunicação interna e o quanto isso ajuda na questão do engajamento, tá? Pensem na família da pessoa também nesse momento, pessoal. Se vocês puderem pensar em alguma coisa que vai bonificar, que vai nesse universo de gamificação, não há nada mais certeiro, cirúrgico agora do que você ir no filho dessa pessoa, por exemplo. Com certeza você vai ter ali um colaborador muito mais motivado, feliz, com aquela sensação, e com aquela sensação de que, poxa, essa empresa me ajuda, tá? E dessa forma, vocês estão sendo estrategistas em comunicação interna. Era do propósito, que vem muito ao encontro disso, né? O Simon Sinek que fala assim, né? Comece antes pelo porquê. Você tem que dar um motivo para as pessoas, né? Um motivo para as pessoas trabalharem motivadas nesse momento, porque elas já não encontram motivos. Então, dê motivos que não sejam só corporativos, que transcendam esse universo das metas, das vendas, que sejam... Por que eu não posso fazer uma campanha de arrecadação de agasalho nesse momento? A gente cadê campanha do agasalho? Ninguém está falando disso, né? E quantas pessoas vão sofrer com esse universo, né? Só se fala em coronavírus. Olha só que maneira legal de engajar, de criar uma campanha, de falar, de brilhar os olhos dessa pessoa e que ela fale assim, a minha empresa é sensacional, você adoraria trabalhar lá. É disso que eu estou falando, sabe? Transcender a esfera do corporativo. E quem começa isso, pessoal, são vocês. É o departamento de comunicação e marketing, geralmente, que vende essa ideia para cima e faz isso virar uma realidade. Um outro indicador interessante é que a gente está na era da carência, tá? As pessoas estão inseguras, elas estão mais tristes, automaticamente elas estão mais carentes, elas estão, sabe aquela coisa, a gota d'água para fazer a pessoa explodir, ela está muito mais próxima do que vocês imaginam, sabe? Então, o que uma pessoa carente precisa, né? Perfeito, Lu. A Luana acabou de falar sobre essas estratégias de engajamento, quanto isso causa reforço de marca, isso também você causa também um aspecto positivo de brand awareness, né? Quando você vai pensar naquela marca, você vai pensar naquela empresa porque viu aquela ação, isso é sensacional. Mas aqui pensando em carência, pessoal, o que um carente geralmente quer? Ele quer um abraço, ele quer que você o ouça, ele quer que você esteja com ele quer se sentir importante. Seja isso na vida dessa pessoa, através de um informativo, através de uma cartinha legal, através de alguma ação que você pode fazer, através de uma cartinha à mão que você possa mandar para ele, por exemplo. Isso é incrível, isso é sensacional. Quando foi a última carta que alguém recebeu na vida que não tenha sido boleto? Né? Olha só um insight aí que você pode pensar de fazer, né? São coisas simples. Pô, obrigado aí pelo insight, Henrique. Amanhã é dia do abraço, ó. Fica super a dica. Como a gente vai abraçar esse pessoal, tá? Aí tem uma citação de um ex-aluno, ele fez um post sensacional recentemente no LinkedIn, o Rafael Bandoni, sigam ele no LinkedIn, por sinal, e é muito legal citar um ex-aluno num aulão, que mostra que, de alguma forma, a gente conseguiu plantar a sementinha, né? E ele fez um post exatamente sobre isso que a gente está conversando, né? Sobre esse universo de pandemia e tal. E ele termina o post dele falando assim, não é uma corrida. Ganha quem chegar no fim inteiro e não em primeiro. Isso tão brilhante, de uma inteligência, de uma sensibilidade, que eu falei assim, eu preciso compartilhar isso com o pessoal.
Que aqui ninguém está falando, pessoal, de, nossa, eu preciso chegar intacto, perfeito, com os cabelos belíssimos, com o físico maravilhoso, com a sanidade lá no alto, com a inteligência emocional e com 75 certificados. Não, ninguém está falando disso. A gente está falando de chegar inteiro, de chegar, de alguma forma, pleno, de alguma forma, melhorado no final de tudo isso. Ainda que você tenha feito 1% do que a maior parte das pessoas fizeram, você tem 1%, então você já merece os parabéns por conta disso. Tá? Pessoal, temos alguns minutinhos aqui para a gente conversar um pouquinho, né? Para a gente falar um pouquinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem colocar alguma coisa aqui, para a gente contribuir com essa reta final, se vocês quiserem colaborar com algum apontamento que vocês colocaram aqui. O Henrique já deu um insight maravilhoso para vocês pensarem o que vocês vão fazer amanhã, pro Dia do Abraço. Geralmente, eu chamo a atenção, pessoal, para que a gente tenha uma previsão muito antecipada desses dias, dessas datas. Mais uma vez, a estratégia, né? A estratégia como base de tudo, né? Você tem que pensar, pô, daqui 2 semanas eu vou ter o Dia do Abraço, vamos fazer um abração coletivo, virtual, mandar uma cartinha, fazer alguma coisa assim, vamos abraçar pessoas que estão, de repente, num asilo, de forma virtual. Cara, dá para fazer muita coisa. Dá para fazer muita coisa. E eu sou um apaixonado por essa área, acho que dá para ver, né? Tanto que eu acho que quem tem a oportunidade de impactar na vida do outro, trazer alguma coisa positiva, às vezes seu diferencial, seu ponto positivo da vida daquela pessoa naquele dia, sabe aquele meme? Você é privilegiado? Sim, vocês são privilegiados, tá? Vocês são privilegiados mesmo. Perfeito, Henrique, perfeito. Faz esse planejamento aí das datas, o que vem pela frente, sabe? Crie datas, uma data que só faça sentido para sua empresa, Henrique. Hoje a gente vai fazer a data da volta ao tempo, sabe? Hoje a gente vai brincar, hoje a gente vai colocar o nosso lado criança à tona, sabe? Então, brincadeiras que você pode fazer online. Cria uma horinha na sexta-feira, no final do expediente, por exemplo. Por que não? E por que fazer isso? Porque você está lidando com todo esse universo negativo, esse universo complexo que eu falei para vocês, que traz aí uma necessidade da gente olhar o outro de uma maneira diferente. E, principalmente, pensar que esse outro, Henrique, é a Marcele, é o Valdemir, é a Raíssa, é a Júnia, é o Beto, e todas essas 71 pessoas que estão aqui. O outro, na verdade, somos nós, tá? Nunca se esqueçam, vocês visitem essa humanidade, explorem, conheçam essa humanidade antes de vocês se aventurarem a trabalhar com a humanidade do outro, tá? Porque só quando você entender, interpretar e explorar a sua humanidade, você vai conseguir ser assertivo para trabalhar com pessoas, tá? Pessoal, aqui os meus contatos, vocês me encontram nas redes sociais como Beto Alves, com 2 T's, tá? Lembrando que esse aulão é uma realização do IBDEC e da Chá Marketing, tá? E eu quero, de verdade, assim, enquanto vocês vão mandando aí, quem tiver alguma contribuição, alguma pergunta, quero agradecer a presença de vocês, os feedbacks que vocês estão dando aqui. Valdemir, sensacional, obrigado. Deixa eu só interromper, porque teve gente que entrou atrasado, para não esquecerem de preencher o link da chamada para receberem o certificado, tá? Exatamente. É que teve gente que acabou chegando depois, né? Eu vou mandar de novo, ok? Perfeito, perfeito. Ó, Raíssa, obrigado. Silvia, muito obrigado. Elaine, Cleiton, Viviane, muito obrigado. Pessoal que está preenchendo aí. Flávio, obrigado. Diego. Maravilhoso, pessoal. Ó, reforço positivo, feedback, feed forward, trabalhem isso, tá? A gente está precisando ouvir coisas boas, tá? E pensem que vocês podem fazer isso pela equipe de vocês, pela família de vocês, pela relação de vocês. Tá bom? Pessoal, meu muito, 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 muito obrigado a vocês. Foi um prazer. Lembrando que esse material vai estar disponível em link em YouTube para vocês, para que vocês possam revisar esse conteúdo. Tem um certificado vindo aí para todos vocês. Não deixem de olhar e de acessar as nossas redes sociais. A gente coloca muito conteúdo, tem muita palestra gratuita, tem muito
tem uma produção frenética aí de conteúdo como esse dentro das nossas plataformas digitais, tá bom? Essa é a ideia, Aldemir, ajudar vocês, te ajudar, nos ajudar, e que a gente, através desses insights aí, a gente entenda o que a gente pode fazer. Mas não se esqueçam, lá do início, a gente não faz nada sozinho, e a gente primeiro precisa entender como estão essas pessoas, para que a gente se aventure, para que a gente ouse trabalhar com pessoas, né? Só quando você faz a lição de casa, aí sim você pode falar assim, não, eu atuo em gestão de pessoas, em comunicação voltada para pessoas, comunicação interna, sabe? Para validar isso, para legitimar isso, vamos fazer a lição de casa. E eu quero acompanhar vocês no LinkedIn, quero acompanhar os trabalhos, acompanhar as ações que vocês forem fazendo, tá? Para que a gente possa somar e não deixar essa conexão aqui, pessoal. Tá? Então, vocês me encontram no LinkedIn também como Beto Alves, vou até deixar aqui. Apareçam por lá, vamos trocar ideias, figurinhas, eu quero entender e ver como que vocês estão trabalhando tudo isso na prática. Se a gente puder trocar figurinhas, se a gente puder se ajudar, ou qualquer insight, qualquer conselho, qualquer coisa, tamo junto. Beleza, pessoal? É isso, pessoal. Ótima noite para vocês. Bom descanso. E por mais que esteja difícil, tentem relaxar, tentem descansar. Coloquem aí na listinha de vocês o documentário lá da Brené Brown, que eu falei, e aproveitem a noite a noite de vocês ao lado das pessoas que estão aí vivendo e compartilhando a quarentena de vocês. Se não tiver ninguém por perto, liga, faz uma videochamada, fala que você gosta de alguém, fala eu te amo para alguém, vai fazer um bem danado e às vezes vai fazer com que você relaxe e consiga dormir. Gostoso. Até mais, pessoal. Ótima noite para vocês. Valeu, Karina. Bom ter vocês aqui, viu? Obrigadão mesmo.